Esperando pelo recital, ouvi Nancy chamando meu nome quando desci correndo as escadas que iam dar na escura sala dos empregados. Parei no final da escada, deixando meus olhos se adaptarem à escuridão. Depois fui depressa para a cozinha. Uma caldeirão de cobre fervia no fogão enorme e o ar estava salgado com o suor do presunto cozido. Katy, a copeira, estava esfregando panelas na pia, contemplando a janela embaçada. A senhora Townsend devia estar tirando o seu cochilo da tarde, antes que a patroa tocasse a sineta para pedir o chá. Encontrei Nancy na mesa da sala de jantar dos empregados, cercada de vasos, candelabros, travessas e copos. Aí está você, finalmente, ela disse, franzindo tanto a testa que seus olhos tornaram-se duas fendas escuras. Eu estava começando a achar que ia ter que sair para procurá-la. Ela indicou a cadeira em frente. Bem, não fique aí parada, menina. Pegue um pano e venha me ajudar a limpar. Eu me sentei e escolhi uma jarra de leite que não via a luz do dia desde o verão anterior. Esfreguei as manchas, mas minha mente continuava lá em cima, no quarto das crianças. Eu podia imaginá-las rindo juntas, brincando, implicando umas com as outras. Eu tinha a sensação de ter aberto a capa de um livro lindo, colorido, e de ter me perdido na magia da sua história, só para ser obrigada a largá-lo logo em seguida. Está vendo? Eu já tinha sido enfeitiçada pelas crianças Artford. Cuidado, Nancy disse, arrancando o pano da minha mão. Esta é a melhor prata de Milord. É melhor que o Sr. Hamilton não a veja arranhando-a desse jeito. Ela ergueu o vaso, que estava limpando, e começou a esfregá-lo com movimentos circulares. Preste atenção. Está vendo como eu faço? Com delicadeza. Sempre na mesma direção. Assenti com a cabeça e comecei a limpar a jarra de novo. Eu tinha tantas perguntas acerca dos Artford, perguntas que eu tinha certeza de que Nancy poderia responder. Mas relutava em perguntar. Eu sabia que ela possuía o poder, e suspeitava de que tivesse a inclinação de me dar tarefas que me afastassem do quarto das crianças, caso achasse que eu estava tendo algum prazer além da satisfação do trabalho bem feito. Entretanto, da mesma forma que alguém que se apaixona atribui um sentido especial a objetos comuns, eu ansiava por qualquer informação relativa a eles. Pensei nos meus livros, guardados no esconderijo deles no sótão, o modo como Sherlock Holmes conseguia fazer as pessoas dizerem a última coisa que estavam esperando por meio de um interrogatório engenhoso. Eu respirei fundo. Nancy, como é o filho de Lord Ashbury? Seus olhos escuros brilharam. Major Jonathan. Ah, ele é um ótimo. Não, eu disse não o Major Jonathan. Eu já sabia muito sobre o Major Jonathan. Não se passava um dia em Riverton em que não se ouvisse falar no filho mais velho de Lord Ashbury, o mais recente numa longa linhagem de Artford frequentar Eton e depois Sandhurst. Seu retrato estava pendurado ao lado do retrato do pai, e de todos os pais que os antecederam, no alto da escadaria, vigiando o hall, lá embaixo, cabeças erguidas, medalhas cintilando, frios olhos azuis. Ele era o orgulho de Riverton, tanto no andar de cima quanto no andar de baixo. Um herói da Guerra dos Boers. O próximo Lord Ashbury. Não. Eu me referi a Frederick, o pai de quem eles falavam no quarto das crianças, que parecia inspirar um misto de afeição e medo. O segundo filho de Lord Ashbury, cuja simples menção fazia as amigas de Lady Violette sacudirem carinhosamente as cabeças e Milord resmungar dentro do cálice de sherry. Nancy abriu a boca e tornou a fechar, como um peixe lançado na margem do lago por uma tempestade. Não me faça perguntas e eu não lhe direi mentiras, ela disse finalmente, erguendo o vaso contra a luz para examiná-lo. Eu terminei de limpar a jarra e passei para uma travessa. Nancy era assim. Caprichosa ao jeito dela, às vezes incrivelmente franca, outras vezes absurdamente reservada. Com toda certeza, apenas pelo fato de o relógio na parede ter marcado a passagem de 5 minutos, ela cedeu. Suponho que você tenha ouvido um dos lacaios conversando, não é? Alfred, eu garanto. Os lacaios são os fofoqueiros. Ela começou a esfregar outro vaso. Olhou para mim, desconfiada. Sua mãe nunca lhe falou sobre a família? Eu sacudi negativamente a cabeça, e Nancy ergueu uma sobrancelha, incrédula, como se fosse quase impossível que as pessoas pudessem falar de outras coisas que não da família de Riverton. De fato, mamãe fora sempre extremamente reservada acerca da casa. Quando eu era mais jovem e fazia perguntas, louca para ouvir histórias sobre a imponente casa da colina. Havia muitas histórias sobre ela na aldeia,
E eu queria ter o que contar às outras crianças. Mas ela sacudia a cabeça me dizia que a curiosidade matou o gato. Finalmente, Nancy falou, o Sr. Frederick? Por onde começar com o Sr. Frederick? Ela voltou a limpar a prata e disse, com um suspiro, ele não é mau sujeito. Mas não se parece nada com o irmão, fique sabendo, não tem nada de herói, mas não é um mau sujeito. Para falar a verdade, quase todo mundo aqui embaixo tem uma queda por ele. Pelo que diz a senhora Townsend, ele foi sempre um garoto malandro, cheio de histórias e ideias esquisitas. Sempre muito gentil com os empregados. É verdade que ele trabalhou com mineração de ouro. Aquela me parecia uma profissão excitante. De certa forma, parecia correto que as crianças Artford tivessem um pai interessante. O meu tinha sido sempre uma decepção, uma figura sem rosto que desapareceu antes de eu nascer, reaparecendo apenas nas conversas exaltadas, em voz baixa, entre mamãe e sua irmã. Por algum tempo, respondeu Nancy. Ele experimentou tantas coisas que eu já perdi a conta. Nunca se fixou em nada, o nosso Frederick. Nunca se apegou a ninguém. Primeiro, foi a plantação de chá no Ceilão, depois a mineração de ouro no Canadá. Então, ele decidiu que ia fazer fortuna publicando jornais. Agora são automóveis, que Deus o guarde. Ele vende automóveis. Ele os fabrica, ou as pessoas que trabalham para ele fazem isso. Ele comprou uma fábrica lá para os lados de Ipswich. Ipswich? É lá que ele mora. Ele e a família? Perguntei, desviando a conversa para as crianças. Ela não mordeu a isca, estava concentrada em seus pensamentos. Se tiver sorte, desta vez ele vai conseguir. Deus sabe que Milord iria gostar de ter um retorno do seu investimento. Eu não entendi o que ela estava dizendo, mas, antes que pudesse perguntar, ela continuou. Bem, você irá conhecê-lo logo. Ele chega na terça-feira, junto com o Major Ila de Gemima. Um raro sorriso, de aprovação mais do que de prazer. A família sempre se reúne para o jantar do meio do verão. Mas, Nancy, eu disse, aquilo tinha me incomodado a semana inteira atrás. Nós estamos em agosto. Não estamos no meio do verão. Ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de declarar que um ovo cozido não era quadrado. Ora, é claro que estamos em agosto. Você é retardada, menina. E o jantar do meio do verão vai ser comemorado no fim de semana do feriado bancário como sempre foi. É melhor para você que o Sr. Hamilton não ouça essas bobagens. Eu sacudi depressa a cabeça. As comemorações são um pouco menores hoje em dia, já faz algum tempo que não dão um baile. Mas ninguém da família sonharia em faltar ao jantar. É uma tradição, junto com as outras festas. Como um recital, eu disse, atrevidamente, evitando seu olhar. Então alguém já cochichou para você a respeito do recital, não foi? Não se disse, erguendo a sobrancelha. Eu ignorei o tom rabugento. Nancy não estava acostumada a participar de fofocas. Alfred disse que os empregados são convidados a assistir ao recital, eu disse. Lacaios, Nancy sacudiu a cabeça. Nunca preste atenção ao que diz um lacaio se você quiser saber a verdade, menina. Convidados, francamente. Os empregados têm permissão para ver o recital, e isto é muita bondade da parte do patrão. Ele sabe o quanto a família significa para todos nós aqui embaixo, como nós gostamos de ver os jovens crescendo. Ela dirigiu sua atenção momentaneamente para o vaso que estava limpando e eu prendi a respiração, esperando que ela continuasse. Após alguns segundos que pareceram séculos, ela continuou, este vai ser o 4º ano que eles representam uma cena teatral. Desde que a senhorita Anna tinha 10 anos e pôs na cabeça que queria ser diretora de teatro. Nancy balançou a cabeça. A senhorita Anna é uma figura. Ela e o pai têm a mesma forma. Como assim? Perguntei. Nancy fez uma pausa, refletindo. Os dois adoram viajar, ela disse finalmente. Os dois são cheios de novidades e fantasias, cada um mais teimoso que o outro. Ela falou vagarosamente, acentuando cada descrição, como um alerta para mim de que estes traços, embora fossem idiosincrasias aceitáveis no andar de cima, não seriam tolerados em gente como eu. Eu já tinha ouvido lições como esta, da minha mãe, a vida inteira. Assenti sabiamente enquanto ela prosseguia. Eles se dão muito bem na maior parte do tempo, mas, quando se desentendem, não há quem não fique sabendo. Ninguém consegue irritar mais o Sr. Frederick do que um Ná. Mesmo quando era uma garotinha, ela sabia como irritá-lo. Ela era uma coisinha feroz,
birrenta como ela só. Uma vez, eu me lembro, ela estava uma fera com ele por algum motivo e resolveu dar-lhe um susto. O que foi que ela fez? Deixe-me pensar. O senhorzinho Davi estava na aula de equitação. Foi o que começou tudo. A senhorita Ana não ficou satisfeita de ser deixada de fora, então agasalhou a senhorita Emmeline e fugiu da Babá Brown. Foram até os confins da propriedade, elas duas, lá onde os fazendeiros colhiam maçãs. Ela sacudiu a cabeça. A senhorita Ana convenceu a senhorita Emmeline a se esconder no celeiro. Imagino que não tenha sido muito difícil convencê-la. A senhorita Ana sabe ser muito persuasiva, e, além disso, a senhorita Emmeline estava muito contente com todas aquelas maçãs para comer. Logo em seguida, a senhorita Ana voltou para casa, ofegante como se tivesse corrido desabaladamente, chamando pelo Sr. Frederick. Eu estava pondo a mesa para o almoço na sala de jantar e ouvi a senhorita Ana contar a ele que 2 estrangeiros de pele escuras tinham visto no pomar. Disse que eles tinham comentado que a senhorita Emmeline era muito bonita e haviam prometido levá-la numa longa viagem pelos mares. A senhorita Ana disse que não tinha certeza, mas que achava que eram mercadores de escravas brancas. Eu engasguei, chocada com a ousadia de Ana. O que aconteceu então? Nancy, um prodígio de segredos, animou-se com a história. Bem, o Sr. Frederick sempre tivera medo de mercadores de escravas brancas. Primeiro, seu rosto ficou branco, depois vermelho, e, antes que se pudesse contar até 3, ele ergueu a senhorita Ana nos braços e correu na direção do pomar. Bertie Timmins, que estava colhendo maçãs naquele dia, disse que o Sr. Frederick chegou num estado horrível. Começou a berrar para eles formarem uma equipe de busca, que a senhorita Emmeline tinha sido raptada por 2 homens de pele escura. Eles procuraram por toda parte, espalhando-se em todas as direções, mas ninguém tinha visto 2 homens de pele escura e uma criança de cabelos louros. Como foi que a encontraram? Eles não a encontraram. No fim, foi ela que os encontrou. Depois de mais ou menos 1 hora, a senhorita Emmeline, cansada de se esconder e enjoada de tanta maçã, saiu do celeiro, sem entender toda aquela confusão. Porque a senhorita Ana não tinha ido buscá-la, o Sr. Frederick ficou muito zangado. Se ficou, Nancy disse com naturalidade, esfregando com força. Mas não por muito tempo, ele nunca conseguiu ficar muito tempo zangado com ela. Eles têm uma ligação muito forte, aqueles 2. Ela teria que fazer mais do que isso para fazê-lo brigar com ela. Ela ergueu o vaso cintilante, depois colocou ao lado dos outros itens que já tinham sido limpos. Pôs o pano em cima da mesa e baixou a cabeça, esfregando o pescoço. Aliás, pelo que eu sei, o Sr. Frederick estava provando do próprio remédio. Por quê? Perguntei. O que foi que ele fez? Não se deu uma olhada na direção da cozinha, para ter certeza de que Katia não poderia ouvir. Havia uma hierarquia muito severa no andar de baixo de Riverton, refinada e impregnada por séculos de serviço. Eu podia ser a arrumadeira mais humilde, merecedora apenas das tarefas menos importantes, mas Katia, uma copeira, estava abaixo da linha do desprezo. Eu gostaria de poder dizer que esta maldade sem fundamento me aborrecia, que a injustiça me incomodava. Mas, se eu fizesse isso, estaria atribuindo ao meu jovem uma compaixão que ele não possuía. Na verdade, eu adorava qualquer privilégio que o meu lugar me concedesse. Deus sabe quantos havia lá acima de mim. Ele deu muito trabalho aos pais quando era pequeno, o nosso Frederick, ela disse com os lábios apertados. Ele era tão travesso que Lord Ashbury mandou-o para Hadley, só para ele não prejudicar o nome do irmão em Eton. E não o deixou fazer prova para Sandhurst, quando chegou a hora, embora ele quisesse muito entrar para o exército. Eu digeri esta informação enquanto Nancy prosseguia. Isso é compreensível, é claro, considerando que o Major Jonathan estava indo tão bem no exército. Não é preciso muito para manchar o bom nome de uma família. Não valia a pena arriscar. Ela parou de esfregar o pescoço e agarrou um saleiro manchado. Mas está tudo bem quando acaba bem. Ele tem seus automóveis e 3 ótimos filhos. Você vai ver no dia do recital. Os filhos do Major Jonathan também vão representar junto com os filhos do Sr. Frederick. Nancy fechou a cara e baixou a voz. Que ideia é essa, menina? A atmosfera ficou pesada. Eu tinha dito algo inconveniente. Nancy me olhou zangada, obrigando-me a desviar os olhos. A travessa que eu segurava estava brilhando, e nela eu pude ver refletido o meu rosto ficando vermelho.
Nancy sussurrou, com raiva, o major não tem filhos. Não tem mais. Ela arrancou o pano da minha mão, seus dedos longos e finos roçaram nos meus. Agora anda logo. Estou cansada de tanta conversa. Nas 2 semanas seguintes, eu evitei Nancy tanto quanto se pode evitar alguém com quem se mora e trabalha. À noite, enquanto ela se preparava para deitar, eu ficava deitada, imóvel, virada para a parede, fingindo estar dormindo. Era um alívio quando ela soprava a vela e o quadro do veado moribundo desaparecia na escuridão. Durante o dia, quando nos cruzávamos no corredor, Nancy erguia o nariz desdenhosamente e eu olhava para o chão, com um ar arrependido. Felizmente, havia muito que fazer para receber os convidados adultos de Lord Ashbury. Os quartos de hóspedes da ala oeste tiveram de ser abertos e arejados, as cobertas retiradas e a mobília lustrada. Os melhores lençóis precisaram ser retirados de enormes baús no sótão, examinados e depois lavados e passados. A chuva não parava e os varais de roupa nos fundos da casa não podiam ser usados. Então Nancy me disse para pendurar os lençóis nos cabides da rouparia do andar de cima. E foi lá que aprendi mais sobre o jogo. Pois, como a chuva não parava e a senhorita Prince continuava determinada a instruí-las acerca de Tennyson, as crianças Artford buscaram esconderijos cada vez mais no fundo da casa. O armário da rouparia, enfiado atrás da chaminé, foi o mais longe que eles puderam encontrar da sala de estudos da biblioteca. E foi lá que se instalaram. Eu nunca os vi jogar, quero deixar bem claro. Regra número 1, o jogo é secreto. Mas eu ouvi aí, 1 ou 2 vezes, sem conseguir resistir à tentação, e como o caminho estava livre, eu espiei dentro da caixa. O que fiquei sabendo foi o seguinte. O jogo era antigo. Eles o vinham jogando havia anos. Não, jogando não. Este é o verbo errado. Vivendo, eles vinham vivendo o jogo havia anos. Pois o jogo era mais do que o nome sugeria. Era uma fantasia complexa, um mundo alternativo para o qual fugiam. Não havia roupas, nem espadas, nem chapéus de plumas. Nada que o caracterizasse como um jogo. Porque isso fazia parte da sua natureza. Ele era secreto. Seu único acessório era a caixa. Uma caixa laqueada de preto trazida da China por um dos antepassados deles. Um dos espólios de uma viagem de exploração pilhagem. Ela era quadrada, do tamanho de uma caixa de chapéu, nem grande nem pequena demais traço, e a tampa era enfeitada com pedras semi-preciosas, formando um cenário, um rio com uma ponte atravessada, um pequeno templo numa das margens, um salgueiro chorão na encosta. Havia 3 figuras na ponte, e sobre elas voava um pássaro solitário. Eles guardavam a caixa com todo o cuidado, já que ela continha tudo o que havia de material no jogo. Pois embora o jogo exigisse que corressem, se escondessem e lutassem um bocado, seu verdadeiro prazer estava em outra coisa. Regra número 2, todas as viagens, aventuras, explorações e observações tinham de ser registradas. Eles corriam para dentro de casa, afogueados do perigo, para registrar suas recentes aventuras, mapas e diagramas, códigos desenhos, brincadeiras e livros. Os livros eram miniaturas, presos com barbante, escritos numa caligrafia tão pequena e bem feita que era preciso olhar bem de perto para decifrar. Eles tinham títulos: Fugindo de Koschei, O Imortal, Encontro com Balon e seu Urso, Viagem ao País dos Mercadores de Escravas Brancas. Alguns estavam escritos num código que eu não consegui decifrar, embora a chave, se eu tivesse tido tempo de procurar, sem dúvida estivesse anotada num pergaminho guardado dentro da caixa. O jogo em si mesmo era simples. Na realidade, ele era uma invenção de Anna e Davi, e, sendo os mais velhos, eram os seus principais animadores. Eles decidiam que lugar merecia ser explorado. Os dois tinham reunido um ministério com 9 conselheiros, um grupo eclético que misturava eminentes vitorianos com antigos reis egípcios. Só podia haver 9 conselheiros de cada vez, e quando a história fornecia uma figura nova, atraente demais para ter sua entrada negada, um membro original morria ou era deposto. A morte era sempre no cumprimento do dever, registrada solenemente em um dos livrinhos guardados dentro da caixa. Além dos conselheiros, cada um tinha o seu próprio personagem. Anna era Nefertiti e Davi era Charles Darwin. Emmeline, que só tinha 4 anos quando as regras foram estabelecidas, tinha escolhido a Rainha Vitória. Uma escolha boba, na opinião de Anna e Davi, compreensível dada a idade limitada da irmã caçula,
mas com certeza uma companheira de aventura que não combinava nem um pouco. Mesmo assim, Vitória foi acomodada no jogo, normalmente, escalada como uma vítima de sequestro cuja captura dava origem a um resgate perigoso. Enquanto os outros dois escreviam seus relatos, Emmeline tinha licença para colorir os diagramas e mapas, azul para o oceano, roxo para o fundo, verde e amarelo para a terra. Ocasionalmente, Davi ficava indisponível, a chuva parava por uma hora e ele saía para jogar bola de gude com os outros rapazes do lugar. Ou então ia estudar piano. Então Ana retomava seus zelos de lealdade com Emmeline. As duas se escondiam no armário da rouparia com um estoque de cubos de açúcar da despensa da Sra. Townsend, e inventavam nomes especiais numa linguagem secreta para descrever o traidor ausente. Entretanto, por mais que quisessem, nunca jogavam o jogo sem ele. Seria impensável fazer isso. Regra número 3. Só 3 podem jogar. Nem mais, nem menos. 3. Um número favorecido tanto pela arte quanto pela ciência. Cores primárias, pontos necessários para localizar um objeto no espaço, notas para formar um acorde musical. 3 pontas do triângulo, a primeira figura geométrica. Um fato irrefutável: 2 linhas retas não podem fechar um espaço. As pontas do triângulo podem mover-se, alterar sua lealdade. A distância entre duas desaparece quando elas se afastam da terceira, mas, juntas, sempre definem um triângulo. Independente, real, completo. As regras do jogo eu aprendi porque as li. Escritas numa caligrafia bem feita mas infantil, em papel amarelado enfiado sob a tampa da caixa. Eu vou me lembrar delas para sempre. Cada um tinha escrito seu nome sob estas regras. Com a concordância de todos, neste 3º dia de abril de 1908. Davi Artford, Anna Artford e por último, numa letra maior e mais abstrata, as iniciais e H. Regras são uma coisa séria para crianças, e o jogo exigia um sentimento de dever que os adultos não entendem. A menos, é claro, que fizessem parte da criadagem, pois, neste caso, dever era algo que conheciam muito bem. Então é isso. Era apenas um jogo infantil. E não era o único que eles jogavam. Com o tempo, eles o esqueceram, deixaram para trás. Ou acharam que tinham deixado. Quando eu os conheci, o jogo já estava nos seus estertores. A história estava prestes a intervir, aventura real, fuga real e idade adulta estavam à espreita, rindo, logo ali, virando a esquina. Apenas um jogo infantil, e no entanto, o que aconteceu no fim, sem dúvida, não teria acontecido sem ele. O dia da chegada dos hóspedes amanheceu e eu recebi a permissão especial, desde que minhas tarefas estivessem terminadas, de assistir da sacada do primeiro andar. Ao cair da noite, eu me espremi junto ao balaustre, com o rosto apertado entre 2 grades, aguardando ansiosamente o ranger dos pneus do carro no cascalho, da frente da casa. A primeira a chegar foi Lady Clementine de Newton, uma amiga da família com a nobreza e a melancolia da falecida rainha, e sua pupila, senhorita Frances Dawkins, chamada por todos de Fanny, uma moça magra, falante, cujos pais tinham afundado junto com o Titanic que, aos 17 anos, tinha fama de estar buscando energicamente um marido. Segundo Nancy, o maior desejo de Lady Violette era que Fanny se casasse com o Sr. Frederick, que era viúvo, embora ele não se mostrasse nada entusiasmado com a ideia. O Sr. Hamilton levou-as à sala de visitas, onde Lord e Lady Ashbury aguardavam, e anunciou a sua chegada com toda a pompa. Eu fiquei olhando, lá de trás, a entrada delas na sala, primeiro Lady Clementine, seguida de perto por Fanny traço, o que me fez lembrar a bandeja de copos do Sr. Hamilton, na qual copos redondos de conhaque e taças de champanhe brigavam por espaço. O Sr. Hamilton retornou ao saguão e estava endireitando os punhos, um gesto habitual nele traço, quando o major e a esposa chegaram. Ela era uma mulher baixa, gorducha, de cabelos castanhos, cujo rosto, embora simpático, era marcado pelo sofrimento. É claro que descrevo assim olhando para trás, embora mesmo na época eu tenha achado que ela devia ter sido vítima de algum infortúnio. Nancy podia não estar disposta a divulgar o mistério dos filhos do major, mas minha imaginação jovem, saturada de romances góticos, era um lugar fértil. Além disso, as nuances da atração entre um homem e uma mulher eram desconhecidas para mim na época, e eu calculei que só uma tragédia poderia explicar por que um homem tão alto e bonito quanto o major tinha casado com uma mulher tão sem graça. Imaginei que um dia ela deveria ter sido bonita,
até que alguma tragédia se abateu sobre eles e a privou de todo traço de beleza e juventude que porventura tivesse possuído. O major, ainda mais severo do que no quadro, perguntou educadamente sobre a saúde do Sr. Hamilton, lançou um olhar de proprietário pelo saguão, e conduziu Jemima até a sala de visitas. Quando eles desapareceram atrás da porta, eu vi que a mão dele estava carinhosamente pousada nas costas dela, um gesto que de certa forma contrastava com sua postura severa, e do qual nunca me esqueci. Minhas pernas já estavam duras de ficar ali agachada quando, finalmente, o automóvel do Sr. Frederick se aproximou da casa. O Sr. Hamilton olhou com um ar de censura para o relógio do saguão, e em seguida abriu a porta da frente. O Sr. Frederick era mais baixo do que eu esperava, não era alto como um irmão, e, de suas feições, pude ver pouco mais do que um par de óculos. Porque, mesmo depois de tirar o chapéu, ele não ergueu a cabeça. Apenas passou a mão na cabeça para alisar seu cabelo louro. Só quando o Sr. Hamilton abriu a porta da sala de visitas e anunciou sua chegada é que a atenção do Sr. Frederick pareceu voltar-se para o seu objetivo. Ele relanceou os olhos pelo aposento, reparando no mármore, nos retratos, no lar da sua juventude, antes de fitar, finalmente, a sacada onde eu me encontrava. E no breve instante antes de ele ser tragado pela sala barulhenta, seu rosto empalideceu como se ele tivesse visto um fantasma. A semana passou depressa. Com tantas pessoas a mais na casa, eu estava sempre ocupada arrumando quartos, carregando bandejas de chá, servindo almoços. Isto não me incomodou, porque eu não tinha medo de trabalho, mamãe tinha se encarregado de garantir isso. Além disso, eu estava aguardando ansiosamente o fim de semana e o recital que ocorria durante o feriado. Enquanto o resto da criadagem se preocupava com o jantar de gala, eu só conseguia pensar no recital. Eu mal tinha visto as crianças desde a chegada dos adultos. O nevoeiro sumiu com a mesma rapidez com que tinha chegado, deixando em seu lugar um ar morno e um céu claro, bonito demais para ser desperdiçado dentro de casa. Todo dia, quando eu descia o corredor a caminho do quarto das crianças, prendia a respiração, cheia de esperança, mas bom tempo continuaria e eles não usariam mais o quarto naquele ano. Levaram seu barulho e suas travessuras e seu jogo para o ar livre. E, junto com eles, o encantamento do quarto se foi. O silêncio se transformou em vazio, e a pequena chama de prazer que eu tinha cultivado se apagou. Eu agora cumpria rápidos meus afazeres, arrumava as estantes sem olhar o que continham, não fitava mais os olhos do cavalo, só pensava no que eles estariam fazendo. E, quando terminava, não ficava por ali, saia logo para completar minhas obrigações. Uma vez ou outra, quando estava retirando uma bandeja de café de um quarto de hóspedes no segundo andar ou esvaziando bacias, o ruído de risos ao longe atraiu meu olhar para a janela e eu os avistava, lá longe, indo na direção do lago, descendo a ladeira da entrada da casa, duelando com varas compridas. No andar de baixo, o Sr. Hamilton fazia a criadagem trabalhar sem parar. Servir uma casa cheia de hóspedes era um teste para uma boa equipe, ele dizia, para não falar da prova que significava para a competência de um mordomo. Nenhum pedido era exagerado. Nós tínhamos que trabalhar como uma locomotiva muito bem lubrificada, vencendo cada desafio, e cedendo às expectativas do patrão. Aquela precisava ser uma semana de pequenas vitórias, culminando com o jantar de verão. O fervor do Sr. Hamilton era contagiante. Até Nancy sofreu uma elevação de ânimo e decretou uma trégua, propondo, mal-humorada, que eu ajudasse a limpar a sala de visitas. Ela me lembrou de que, em ocasiões normais, não seria meu papel limpar as salas principais, mas, em virtude da visita da família do patrão, eu teria o privilégio, sob severa vigilância, de praticar estas tarefas avançadas. Assim, eu acrescentei esta dupla oportunidade à minha carga já pesada de tarefas, e diariamente acompanhava Nancy até a sala de visitas, onde os adultos tomavam chá e debatiam assuntos que me interessavam muito pouco, festas de fim de semana no campo, política europeia austríaco infeliz que fora assassinado em lugar remoto. O dia do recital, domingo, 2 de agosto de 1914, eu me lembro da data, mas não por causa do recital e, sim, pelo que aconteceu depois. Coincidiu com minha tarde de folga e minha primeira visita à mamãe desde que eu começara a trabalhar em Riverton. Após terminar minhas tarefas matutinas, troquei o uniforme pelas minhas roupas comuns, estranhamente duras e esquisitas no meu corpo. Escovei o cabelo, ressequido e marcado pela trança,
E em seguida tornei a trançá-lo, prendendo-o em um coque na nuca. Será que eu estaria diferente? Pensei. Será que mamãe me acharia diferente? Só fazia 5 semanas que eu tinha saído de casa, entretanto, eu me sentia inexplicavelmente mudada. Ao descer a escada de serviço e entrar na cozinha, encontrei a senhora Townsend, que me entregou um pacote. Leve isto. É uma coisinha para o chá da sua mãe, ela disse em voz baixa. Um pouco da minha torta de limão e 2 fatias do bolo Vitória. Eu dei uma olhada na direção da escada e falei sussurrando, mas a senhora tem certeza que a patroa, não se preocupe com a patroa. Ela e Lady Clementine não vão ser privadas de nada. Ela passou a mão no avental, endireitou os ombros redondos, o que fez seu peito parecer ainda mais volumoso do que normalmente. Não se esqueça de dizer à sua mãe que estamos tomando conta de você aqui. Ela sacudiu a cabeça. Uma ótima moça, a sua mãe. Não foi culpada de nada que já não tivesse sido feito 1000 vezes antes. Então ela deu meia volta e desapareceu na cozinha tão depressa quanto eu tinha saído de lá. Deixou-me sozinha no meio do hall, imaginando o que ela teria querido dizer. Fui pensando naquilo durante todo o caminho até a aldeia. Não era a primeira vez que a senhora Townsend me deixava espantada com uma demonstração de carinho por minha mãe. Minha perplexidade me fez sentir um pouco culpada, mas suas reminiscências pouco tinham a ver com a mãe que eu conhecia. Mamãe com seus humores silêncios. Ela estava esperando por mim nos degraus da frente. Levantou-se assim que me viu. Eu estava começando a achar que você tinha me esquecido. Desculpe, mamãe. Fiquei presa com minhas obrigações. Espero que você tenha tido tempo de ir à igreja esta manhã. Sim, mamãe. A criadagem assiste ao culto na igreja de Riverton. Eu sei disso, minha filha. Frequentei o culto naquela igreja, muito antes de você nascer. Ela fez um sinal para as minhas mãos. O que você tem aí? Eu lhe entreguei o embrulho. Da parte, senhora Townsend. Ela perguntou por você. Mamãe espiou dentro do pacote, mordeu a parte interna da bochecha. Vou ter azia esta noite. Ela tornou a fechar o embrulho, e disse, mal-humorada, mas foi muita bondade dela. Ela então abriu a porta para mim. Entre. Você pode fazer um bule de chá, e me contar as novidades. Não me lembro bem da nossa conversa, pois, naquela tarde, minha mente não estava com mamãe na sua cozinha apertada e triste, e sim no salão de baile no alto da colina, onde mais cedo eu tinha ajudado Nancy a arrumar as cadeiras em fileiras e a pendurar cortinas douradas na frente do palco. Eu já estava atrasada quando nos despedimos. Ao chegar aos portões de Riverton, o sol estava baixo no céu. Eu subi a estrada estreita que ia dar na casa. Árvores magníficas, o legado dos antepassados de Lord Judy, ladeavam o caminho, seus galhos inclinando-se para juntar-se em arco, formando um túnel escuro e farfalhante. Quando irrompi de novo na luz da tarde, o sol estava atrás do telhado e a casa em eclipse, o céu atrás dela brilhando com uma luz rosa e alaranjada. Atravessei o terreno, passando pela fonte de Eros e Psique, cruzando o jardim de rosas cor-de-rosa de Lady Violette, até a entrada de serviço. A sala dos empregados estava vazia e meus sapatos ecoaram quando eu desobedeci a regra de ouro do Sr. Hamilton e corri pelo corredor de pedra. Entrei na cozinha, passei pela bancada de trabalho da Sra. Townsend, cheia de pães doces e bolos, e subi a escada. A casa estava envolta num silêncio misterioso, todos já sentados. Quando alcancei a porta dourada do salão de baile, alisei o cabelo, endireitei a saia e entrei no salão escuro. Tomei meu lugar junto à parede lateral, ao lado dos outros empregados.